Afasta-te dos teus amigos se tu queres crescer de uma maneira rápida. E porquê é que eu digo isto? Porque os teus amigos vão aconselhar-te consoante o nível deles. Essa é a realidade. Porque ninguém te vai aconselhar consoante um nível acima. Porque essas pessoas não estão nesse nível. Elas não te conseguem aconselhar consoante o nível de uma ou outra pessoa que esteja num patamar onde tu queres chegar. E é por isso que muitas vezes nós temos aquele sentimento: os meus amigos não me apoiam, os meus amigos não partilham o que eu faço. Mas eles nem sequer sabem o que é que tu fazes. Porque eles não estão dentro daquilo que tu queres para a tua vida. Se tu queres criar conteúdo e os teus amigos não criam conteúdo, por que razão é que tu vais ouvir conselhos desses amigos? Os meus amigos não me apoiam. É muito clichê eu estar aqui a dizer isto sem eu tentar perceber o porquê. As pessoas têm tendência a partilhar aquilo que é viral. Tu neste momento não és viral. Tu neste momento não tens propriedade. Tu neste momento não tens seguidores. Tu neste momento não tens muitas visualizações. E é isso que os teus amigos veem. Porque é fácil eu estar aqui a partilhar o Cristiano Ronaldo. É fácil eu estar aqui a partilhar o Messi. É fácil eu estar a partilhar os assuntos que estão em alta. O Vinícius Júnior, a Virgínia, toda a gente partilha isso. E nós queremos, a realidade é que nós queremos fazer parte da manada. Tu queres fazer parte da manada, os teus amigos querem fazer parte da manada. E então está tudo bem. Então, antes de aprofundar um bocadinho mais o vídeo, eu agradeço que metas o like, subscrevas o canal, para o YouTube perceber que isto é um vídeo com valor e para que possa sugerir este vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas tenham estes conhecimentos, por mais que pareça que seja clichê. A verdade é que nós temos tendência a partilhar, a apoiar aquilo que nós achamos importante. E nós medimos a importância consoante aquilo que os outros estão a fazer. Se toda a gente está a partilhar a Virgínia e o Vinícius Júnior, porque é que eu vou partilhar o João ou a Maria? Nós temos tendência em acharmos importantes, mas sobretudo em acharmos mais importantes que os outros. E se eu partilhar a Maria, que tem 300 seguidores, se eu partilhar o João, que tem 100 visualizações, as pessoas que me seguem a mim nem vão querer saber. Agora, se eu partilhar um conteúdo que está em alta, ele é fixe por ter partilhado isso. E isto explica-se pelo efeito de manada que nós sabemos. Nós sabemos que a nossa sociedade nos impinge a fazer coisas. Nós sabemos que o efeito manada leva as pessoas para onde as outras pessoas estão a ir. Ou seja, se há pessoas a caminhar num sentido, é normal que o resto das pessoas tente caminhar nesse mesmo sentido. Mas sendo normal, não quer dizer que seja o único caminho. Não quer dizer que esteja certo. E a maior parte das vezes até nem está certo. Porque a maioria das pessoas trabalha por dinheiro. A maioria das pessoas troca o seu tempo por dinheiro. E agora eu pergunto, tu achas isso normal? Tu achas normal tu ganhares um salário mínimo? Tu fazeres 10, 12 horas? Se calhar até não achas. Mas é o que a maioria das pessoas faz. E o mais engraçado é que todas as pessoas que vendem o seu tempo em troca de dinheiro sabem disso. Mas poucas pessoas têm a coragem de fazer alguma coisa diferente. Tal como os teus amigos. Eles sabem perfeitamente que tu estás a desenvolver um negócio. Tu estás a criar algo novo. Tu estás a criar algo novo. Tu estás a caminhar para o desconhecido. Só que eles não têm a coragem de te dar a mão porque ninguém te deu a mão ainda. E é aí que nós entramos num ponto muito importante. Porque enquanto tu tentares caminhar de dentro do teu círculo para fora, ninguém te vai dar valor. Mas quando tu percebes que vais ter que sair daí, vais ter que crescer fora daí, e depois sim esse círculo te vai valorizar. E quando eu falo desse círculo, não falo só de amigos, falo de família também. Falo da tua cidade, falo das pessoas que estão à tua volta no geral, não só pessoas que te conhecem, não só os teus amigos, mas também as pessoas que de alguma forma já conhecem um pouco da tua história. E é por isso que eu digo, tu tens que abandonar isso. Tu tens que parar de ouvir críticas construtivas de quem nunca construiu nada. É clichê, mas é a realidade. Por que razão eu vou ouvir o meu amigo a falar sobre criação de conteúdo se ele nem sequer trabalha com isso? Se ele nem sequer se interessa por isso? Por que razão é que um médico vai ouvir a minha opinião de como é que ele deve fazer o seu trabalho? Se eu nem me preocupo com isso.
Se eu nunca me preocupei com isso na realidade. Por isso que eu te digo, tu tens que te afastar de certas pessoas, mas não de maneira disruptiva. Tu tens que te afastar de uma maneira que tu possas valorizar o teu crescimento, em que tu possas valorizar aquilo que tu estás a fazer e, sobretudo, que tu possas e dês abertura ao desconhecido para que tu consigas encontrar um novo círculo de amigos, para que tu consigas também conectar com pessoas que estão num nível acima do teu patamar, para que tu consigas também almejar a crescer, a prosperar, a almejar abundância, a almejar coisas que tu neste momento não tens. Porque a realidade é que tu estás no teu círculo de amigos, só que tu já despertaste, tu já viste que para onde toda a gente está a ir, não há nada de novo nesse sentido, não há nada de novo nesse caminho. Só que dentro do teu círculo de amigos também não há nada de novo. Ou seja, se tu despertaste, se os teus amigos continuam na mesma, muitas vezes tu até já tentaste ter uma abertura de conseguires falar com eles e dizeres, olha, agora estou a ler, agora descobri isto, agora descobri aquilo, e tu não sentes abertura do outro lado. Então, tu não podes pedir uma opinião nesse nível onde vocês estão, porque as opiniões que tu vais receber vão ser consoante o nível onde tu estás. E tu tens que procurar opiniões de um nível superior. E é esse o ponto do vídeo. Não te deixes levar pela opinião das pessoas que estão ao teu lado, porque ao teu lado elas sempre estiveram. E é por isso que tens que guardar essas pessoas, mas não de uma maneira a que tu fiques aí nesse sítio. Não de uma maneira em que tu estejas preso ao que essas pessoas te possam dizer, ao que essas pessoas te possam mostrar e, sobretudo, ao que essas pessoas te podem agregar. Que o que elas te agregaram até agora foi bom, mas já não chega, porque tu agora estás à procura de algo diferente. Tu agora queres caminhar para o desconhecido, porque ninguém cresce no conhecido. Porque se tu estás estagnado até hoje, é porque tu ficaste no conhecido. E é isso que a maioria das pessoas não percebe. E agora tu dizes, mas é muito difícil conectar com pessoas de um nível superior. Se tu não conseguires conectar com pessoas de um nível superior, ao menos conecta-te com pessoas que querem o mesmo que tu. Conecta-te com pessoas que querem caminhar no mesmo sentido que tu. Eu, por exemplo, sempre que vejo um vídeo de uma pessoa que eu vejo que, está a agregar valor, de uma pessoa que eu vejo que está a procurar criar conteúdo, de uma pessoa que eu vejo que, na realidade, tem os mesmos princípios, estes novos princípios que eu estou a construir. Então eu meto like, eu mando mensagem, olha, gostei do vídeo, estás num bom caminho, gostei de... Eu encorajo essas pessoas. E a realidade é que depois tenho um feedback muito bom também, porque eu sei que vou conectar automaticamente com elas. Mesmo que elas não estejam num nível superior, podem estar num nível abaixo, no mesmo nível, mas é bom nós conectarmos com essas pessoas. Porque imaginemos que essa pessoa com quem eu conectei está num nível abaixo. Só que ela está a procurar crescer. E eu posso aprender muito com essa pessoa. Agora, eu não vou aprender com uma pessoa que está num nível abaixo e que não tem nada a ver com aquilo que eu quero fazer para a minha vida. Porquê é que eu elogio e envio mensagens e encorajo as pessoas? Porque eu estou a caminhar na mesma jornada que elas. Estando no nível abaixo, no nível acima, não interessa. Eu sei que é muito difícil a jornada de autoconhecimento. Eu sei que é muito difícil a jornada de autodesenvolvimento. É difícil. E quando eu digo é difícil, não quer dizer que seja difícil de passar essa jornada. Quer dizer que existem muitas etapas. Quer dizer que existem coisas em que tu acreditavas que agora já não acreditas. Quer dizer que existem crenças que têm que ser substituídas. Quer dizer que tu estás a transformar a tua pessoa de dentro para fora. Tu não estás a mudar nada fora. Tu estás a mudar tudo dentro. E é isso que a maior parte das pessoas não percebe. A maior parte das pessoas olha para ti como sempre te viu. Os meus amigos vão olhar para mim como aquela pessoa de há 10 anos atrás, de há 15 anos atrás. E eles não conseguem perceber que tu já não és essa pessoa. Eles podem olhar para ti, agora está a ler a Bíblia. Então, mas ele fazia tantas coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Agora está a procurar autoconhecimento. Então, mas ele nunca quis saber disso. Então, mas ele agora está a fazer outras coisas. Então, mas ele nunca quis... É assim que a maior parte das pessoas te vai ver. É assim que a maior parte das pessoas pensa sobre ti. Mas já não é assim que tu és. Porque a maioria das pessoas já nem sequer convive contigo. A maioria das pessoas provavelmente já não te vê há vários meses. E tudo muda em vários meses. A vida pode mudar em 3 meses, em 6 meses. Só que o teu círculo nunca te vai ver, vai sempre olhar para ti como aquele bebé que eles viram crescer. E eu não repudio isso. É normal. É normal tu não veres uma pessoa há 1 ou há 2 anos e pensares que está tudo na mesma. Porque lá está, é o efeito manada. Nós estamos sempre à espera que as pessoas estejam na mesma.
Porque a maioria das pessoas na realidade está. E por isso é que eu digo que tu tens que sair daí, por isso é que eu digo que tens que criar novos círculos, novas amizades, novos conceitos, tens que criar novas crenças. Tudo tem que ser novo, mas não tudo muito rápido. Tem que ser etapa por etapa e está tudo bem. Demora o tempo que demorares, tu vais ver que, não vou dizer no final, porque não existe final na jornada de autoconhecimento, não existe final na jornada de autodesenvolvimento. O que existe sim é progresso. O que existe sim é tu caminhares em direção àquilo que tu queres. E quando eu digo caminhar, eu não digo que tu vais caminhar e depois vais parar. Não é sobre isso. Vais caminhando. Tu vais caminhando. E se algum amigo meu vir este vídeo, eu não quero que sejam ingênuos ao ponto de pensarem isto é uma indireta para mim. Porque não é. Isto é a verdade. É uma verdade sobre mim. É uma verdade sobre as minhas novas crenças, a minha nova mentalidade, a minha nova maneira de pensar. O meu novo eu, que provavelmente eles não estão acostumados. Só que o que eu quero que tu percebas é que no final do dia, o que importa é a tua capacidade de conseguires analisar todas estas coisas. No final do dia, o que importa é a tua capacidade de tu conseguires ultrapassar cada barreira que te aparece à frente sem sequer tu teres dúvidas. Porque tu sabes que estás no sítio certo, tu sabes que estás a percorrer o caminho certo e, sobretudo, tu sabes o que tu estás a fazer e o que tu queres para a tua vida. E o que tu queres para a tua vida já não é mais do mesmo. Já não é caminhar para onde toda a gente caminha. Já não é fazer o que toda a gente faz. Já não é ser como toda a gente. Então, se tu chegaste até aqui, eu já não sei quanto tempo é que vai o vídeo. Quero agradecer-te com esta vista maravilhosa. Vejam bem, eu comprei um tripé novo. Vocês já devem ter reparado que ele está aqui a acompanhar-me. Então vejam bem esta vista maravilhosa. Vejam isto. Estavas com saudades destas paisagens? Diz-me aqui embaixo nos comentários. Então se tu chegaste até aqui, quero que tu saibas que Deus te ama e eu também. Muito obrigado e vemo-nos em breve.